Aí entra no licenciamento, talvez passe numa Câmara Técnica interna do Condema, mas não tem uma discussão técnica. Eu acredito que cabe ao Condema a gente discutir qual é a política hídrica que a gente vai adotar, né? Se é barragem, se é campanha para redução do consumo, se é captação, recuperação de nascente, pagamento de serviços ambientais, enfim, inúmeras alternativas. Isso é um ponto. O outro ponto é que já foi decretado pelo município a desapropriação da área da barragem. E queria saber do técnico da Sanasa, Paulo, se você sabe como que vai ficar isso, porque a gente tem proprietários da Proapa que estão insatisfeitos com essa situação, pois tiveram as suas propriedades, fazendas centenárias, históricas, com fragmentos florestais maravilhosos, já desapropriados, já estão desapropriados por decreto municipal. Então, essa informação eu gostaria de saber do Paulo sobre isso, como que vai se dar esse estudo desde o início, que início, onde está esse início? Se vai iniciar da barragem, eu acho que está, na minha opinião, isso não é o início para o Condema. Isso daí, na verdade, é um processo, seria o ponto final. Obrigado. Paulo, muito obrigada, Rodolfo. Paulo, pode fazer uma observação sobre esse ponto? Posso sim. Rodolfo, é o seguinte, para gente falar um pouco de disponibilidade hídrica, segurança hídrica, tudo, e foi construído um plano de bacias pelo Comitê PCJ. Tá? Então, eu gostaria de propor, como início de discussão, a apresentação desse plano, um técnico lá, o Eduardo Léo ou a Patrícia, que é diretora da agência, que faça uma apresentação do plano de bacias, aonde contempla a questão da produção de nascentes, do sistema produtor de água pela implementação das nascentes, contempla a questão da disponibilidade hídrica da bacia, contempla a questão das nascentes, contempla a questão das barragens. Tá? Num pré-estudo, Rodolfo, te respondendo diretamente, o prefeito, por enquanto, ele não desapropriou, porque desapropriar, você tem que pagar o proprietário. Foi decretado uma área de utilidade pública, tá certo? Esse é o estado. Bom, a Sanasa, conforme eu havia te dito, ela captou 5,5 milhões para fazer o projeto na Caixa Econômica, tá? Portanto, não tem projeto. Se tivesse, ela não teria feito essa captação de recursos. Esse projeto, essa captação foi assinada há cerca de 20 dias atrás. A Sanasa mandou um termo, tá, de licitação para a Caixa analisar. Tá? A Caixa não concordou com algumas coisas que a Sanasa colocou, tá? Voltou para a Sanasa corrigiu este termo, tá? A Sanasa corrigiu este termo, devolveu para a Caixa e nós estamos esperando o retorno da Caixa. Quando chegar esse plano, a Sanasa vai pôr para licitar. A licitação é pública, todo mundo vai conhecer o termo e saber o que está sendo licitado. Tá? Esse é um ponto que eu queria, espero que tenha conseguido te responder, doutor. E agora só uma dúvida em relação a isso, que é isso, vamos dizer que sai essa licitação, sai tudo isso e o Condema delibere que não é barragem que queremos para Campinas. E como é que vai ficar todo esse investimento, tudo isso, quem vai pagar essa conta? Olha, Rodolfo e Paulo, só uma observação, para vocês verem qual a gravidade do documento que a gente enviou para a Câmara e para o prefeito ontem. Porque esses assuntos todos que nós estamos tratando não foram apresentados para o Condema e infelizmente eu tenho que dizer, eu não gosto disso, mas nós não tivemos, olha, eu já estava dentro do Conselho, nós não tivemos qualquer reunião de discussão dentro do Condema ou de apresentação de propostas. E como eu escrevi no nosso ofício, é tarefa legal do Condema, ele é deliberativo e ele tem que, olha, vou ler aqui,
na lei da criação do CONDEMA, no seu artigo 1º, nós temos que coordenar o sistema municipal de administração da qualidade ambiental e de produção aos recursos naturais, o que está implícito recursos hídricos. Ou seja, qual é a resolução do CONDEMA que subsidiou essa colocação, esse decreto de utilidade pública? É certo que o Executivo e o Legislativo têm suas competências legais, que com certeza são acima do CONDEMA. Porém, se nós não tivermos um CONDEMA forte, nós não vamos conseguir cumprir a função que temos, por essência, que é sermos o conselho e de que fazem parte os membros todos da prefeitura. Eu vou, então, até verificar quem são as pessoas. Eu estou tendo que trabalhar hoje no celular, por isso eu não tenho facilidade de ver duas coisas ao mesmo tempo. Se houver mais pessoas querendo falar, eu queria que vocês, antes de passar a palavra, que vocês pudessem, assim que eu mandar para todos o nosso ofício, para a Câmara e para o prefeito, que vocês usassem todos os recursos de comunicação que vocês tenham para solicitar aos senhores vereadores e também ao senhor prefeito que suspendam as pautas de amanhã, porque elas são graves e elas, de alguma maneira, modificam posturas ou posições do CONDEMA sem a gente saber nem quais são, porque não foi trazido para o recente debate nas reuniões do CONDEMA qualquer um daqueles pontos. Então, eu vou passar a palavra, eu vou pedir que a pessoa se apresente para falar se quiser mais. Agora, eu vou ter realmente o trabalho, cuidado de ler e ouvir de novo toda essa reunião nossa de hoje, que está gravada. Vou ler, depois ela vai ser disponibilizada para vocês. Vou tentar organizar os itens todos, as posturas das pessoas, as posições definidas, explicitadas, para daí a gente conseguir, não é Plínio ou Tiago, a gente conseguir conduzir bem a reunião da segunda-feira. Eu quero dizer que nessas circunstâncias que a gente está de uso do sistema eletrônico, será fundamental sempre a gente ter o presidente ou vice-presidente muito ligados, porque se cai a minha rede aqui, o Plínio toca de lá, não é? E a gente tem que fazer essa parceria com isenção. A gente tem postura política, porém, esse não é o espaço de a gente ficar... nós não vamos fazer campanha para nada aqui, nós temos que cuidar do ideal e do objetivo do próprio CONDEMA. Então, quem é que está pedindo a palavra? Você, Tiago? Aliás, você, Plínio? Eu também, Marilena, eu também quero fazer uma complementação, que você me interrompeu ali, entendeu? Amoroso? Paulo. Fala, Paulo. Pode falar. Não, vou passar primeiro. É Paulo. Paulo, então, por favor. Tá. Por favor, senhora presidente, eu gostaria de falar um pouco depois também. Bom, lembrem-se de ser bem concisos, porque a gente vai terminar às 11 horas, tá bom? Tá. É claro. Paulo, por favor. Eu queria fazer duas complementações à minha explanação. Tá? A primeira, essa dirigida ao Vicente, realmente nós temos uma descarga de 10 metros cúbicos por segundo, mas nós temos até um limite de 158 hectômetros cúbicos. Tá? Então nós podemos descarregar os 10, até esse limite de 158. E segundo, é com relação à barragem de Pedreira. Quando se iniciou o estudo da barragem de Pedreira, o governo do estado veio conversar com Campinas, dizendo, não, nós vamos fazer o sistema adutor, tudo, isso vai ser feito um estudo, tudo. Esse estudo do sistema adutor não prosperou, né? Não prosperou, né? E a última resposta do governo do estado foi, não, olha, isso aí vai ter que ser pago pelos municípios. E pelo que eu soube, deixou de ser prioridade da gestão Dória, tá certo? Então, evidentemente, isso estou falando em nome da Sanasa, que eu consultei o meu diretor técnico, né? A barragem de Pedreira, nesses moldes, não tem o mínimo interesse para Campinas. Foi dito uma coisa na fase inicial e isso não está acontecendo. Né? O DAE ficou desde
desde novembro do ano passado, vim fazer uma apresentação do sistema adutor e nada disso aconteceu. Então, Campinas se sentiu mais insegura ainda, tá? Pelo fato do governo do estado não ter feito o que havia combinado. Tá? Era só isso para complementar, tá? Espero que tenha respondido, Vicente, o que você escreveu, que eu não defendi a barragem, e realmente eu não estou defendendo Pedreira, não, tá? Para Campinas, não para a bacia. Para a bacia eu acho importante. Muito bem, eu vou passar, Plínio, eu vou passar a palavra para o Vicente e você depois fala, fechando, só para eu dizer até logo depois, tá bom? Por favor, Vicente. Eu queria cumprimentar a condução, a lucidez da senhora Maria Helena, no sentido de que, e de outros, de que a gente está discutindo menos as questões hídricas, óbvio que elas vão fazer uma definição, mais as questões de natureza ambiental. Eu penso que você iniciar um projeto, né, sem esclarecer para a sociedade qual é a sua finalidade, é muito ruim, porque o projeto em si, do ponto de vista de engenharia, eu volto a dizer, obviamente ele será bem feito. Agora, as finalidades, elas são absolutamente críticas, inclusive para se buscar, como foi muito bem apontado aqui, alternativas. O plano de bacias anterior, que está em vigor, não fala da barragem de Souzas. E o novo plano, que ainda não foi aprovado, ele faz críticas à barragem de Souzas, dizendo que haveria alternativas locacionais para essa barragem com maior sinergia para diversas cidades. E todos nós sabemos que, para as questões de água, as soluções individuais, elas não são adequadas. Elas são adequadas soluções que sejam capazes de oferecer segurança hídrica. Então, eu acho que vai ser muito interessante, porque o plano de bacia, ele realmente traz, como o Amoroso pediu, uma série de informações que são preciosas, mas no referente à barragem de Souzas, o plano de bacias, que ainda não foi aprovado, mas eu já o li detalhadamente, ele mesmo apresenta que há alternativas melhores do que a construção da barragem de Souzas. Vai ser um debate muito interessante, parabéns pela condução. Estou à disposição. Muito obrigada, Vicente. Por favor, Tiago. Plínio. Tiago não, Plínio, é que eu leio o Tiago, mas é você. Bom, gente, eu vou só, encerrando rapidamente, eu fui o iniciante aí, talvez eu não tenha me expressado bem, eu tenho acho que uns 30 anos de Condema, porque eu fui na primeira reunião do Condema, constituído pela CETESB, e a gente passou por tudo isso que nós estamos passando agora, em termos de metodologia, da gente condução, da gente poder fazer o Condema ser um órgão cada vez mais forte. Ele se perdeu no tempo, tudo isso. Então, a minha fala foi, olha, nós estamos numa reunião, na primeira reunião da Maria Helena, onde o objetivo dela não era tanto a gente entrar nessa discussão que eu acho que vai ser para segunda-feira. Hoje a gente queria entender e tentar que vocês nos ajudassem a uma metodologia para nos prepararmos para a reunião de segunda-feira. A presença do Vicente, a presença do Paulo, a fala do Rodolfo, eu acho que isso daí, do Jorge, que é um especialista na área industrial, Amoroso com a clareza da expressão dele, a gente vai levar isso tudo para segunda-feira. Eu acho que lá, essa reunião ordinária é que vai ter o debate mesmo, e talvez a gente não chegue à conclusão nessa primeira reunião, vamos ter que ter outras. Mas hoje, o que eu quis explicar lá no início é qual a metodologia que a gente vai usar. Se nós vamos levar o técnico da Sanasa para nos expor o projeto, ou o princípio do que o Paulo está falando, que ainda está na fase de licitação, ou nós vamos trazer o comitê de bacias para expor. Essa discussão hoje que a gente foi a clarorosa e maravilhosa, né? Porque
tem todas as opiniões, a gente vai achar um consenso, tenho certeza disso, né? Nós vamos transportar para segunda-feira. Hoje era assim, eu gostaria que a gente saísse assim, olha, as próximas, a reunião informal vai ser a preparação para a ordinária. É isso que eu queria, que a gente pudesse ter um balizamento e aperfeiçoamento a cada uma. É isso, Maria Helena, que eu queria falar. Isso mesmo, foi essa a nossa ideia quando pusemos isso nos nossos objetivos, né? Essas reuniões preparatórias são muito enriquecedoras. Isso que você falou de a gente criar a metodologia é algo muito importante, mas nós vamos ter que refazer a condução dentro do Condema, porque precisamos entrar nos debates intensos com os princípios que a gente consiga para avançar. Nós já estamos faltando só 6 minutos. Como as discussões não serão nunca conclusivas, muito menos aqui, eu ainda vou perguntar. Eu tenho aqui no meu vídeo que estão com o microfone aberto. Luiz Cláudio, Letícia e só. Luiz Cláudio, você gostaria de falar? Eu só queria dar os parabéns para você. Você vê que confusão que você se meteu, né, Marília? Não é meu aniversário, meu Helena. Ninguém mandou você se candidatar. Então, eu só queria contribuir com você, porque são tantas as falas, tanta confusão, e aí eu queria concentrar tudo isso para colaborar contigo, que é o seguinte: eu gostaria de sugerir a você que concentrasse tudo isso que foi falado numa única coisa. Precisa ser feita a barragem, sim ou não. Alguém tem que provar que tem que ser feita a barragem. E aí os outros assuntos virão em seguida, mas eu acho que tem que centralizar para não se perder. Queria aproveitar só, pedir desculpa aí para o Jorge, que eu me excedi um pouquinho. Eu entendi que ele tinha dito que eu estava mentindo ou não importa. Eu não quero brigar com ninguém nessa aí, mesmo que a gente tenha pensamentos diferentes. Eu acho que o Condema, eu sempre critiquei isso, brigas dentro do Condema. Então, me perdoa, presidente, se eu me excedi um pouquinho aí, prometo me acalmar na próxima. Amoroso, eu vejo que todos... Um minuto, Jorge. Por favor. Eu gostaria que todos realmente se posicionassem sempre e com essa, vamos dizer, com essa ética natural que todos temos. E podemos... A força da nossa argumentação vai ser o principal para conseguirmos a vitória, em algum sentido, qual seja, no caso aí, a questão básica que vai ser colocada na segunda-feira. Vamos discutir a questão da barragem, né? Então, eu apenas, só que foi uma parte, eu vou, como o nome dele foi citado, passo para o Jorge, depois eu acho que a Letícia quer falar. Não, só para pedir desculpas também, amoroso, estamos em casa, vamos conversar sim. Fica tranquilo, também me excedi também na emoção, me perdoa. Obrigada. Letícia, você quer falar? Quero. Diga, por favor. Gente, só para finalizar, porque a gente citou de estar com uma equipe técnica, né, um corpo técnico aqui. Eu queria me apresentar, né, porque eu acho que talvez as pessoas não saibam, eu também sou técnica ambiental, sou formada na Unicamp, né, não entrei no Condema à toa, tenho uma causa ambiental na minha vida. E o foco do meu curso, ele é tecnologias ambientais, né? Tecnologias para remediação de poluição do solo, da água e do ar, assim como os cursos de engenharia ambiental. E aí eu só trago aqui mais um complemento para a nossa conversa, porque o Jorge citou, né? Houve aí uma acaloração das ideias de alternativas sustentáveis, de reuso de água. E eu acho que é isso, assim, a gente tem que pautar muito essa questão aqui, sim, porque senão a gente chega em 2030, 2040, a gente não tem um planeta B para dar conta da demanda. Se a gente não tiver um plano estruturado de reuso de água, de fato, de alternativas sustentáveis, a gente vai chegar em 2030 com a mesma pauta que a gente tem hoje. A gente vai chegar em 2050 com a mesma pauta que a gente tem hoje. As cidades não vão parar de crescer e a economia vai continuar rodando e a gente tem mesmo que priorizar essa questão
da sustentabilidade das empresas aqui. E outra coisa que eu queria colocar, a barragem de Pedreira, por exemplo, a gente fala que a gente não está discutindo barragem, a gente está discutindo barragem sim, na minha opinião, porque como que uma barragem que foi gasto 230 milhões de reais alagou uma área de 202 hectares de área de proteção ambiental, como que essa barragem simplesmente, não se fala mais nisso? Gente, não tem condição, isso não é capítulo. A gente precisa voltar dessa pauta assim, a barragem de Campinas, a barragem de Pedreira foi feita com alternativa de segurança hídrica para Campinas. Tá, e aí, deixou de ser isso, então viu que não era um viável depois de ter feito desmatamento, depois de ter feito toda aquela degradação na área? Eu acho que não, eu acho que vamos pautar essa questão sim aqui, entendeu? Essa questão e eu tenho um encaminhamento, porque assim, eu acho que a gente precisa estreitar mesmo os laços com o PCJ, entender melhor essa demanda de água das empresas, porque a gente sabe que a população lá paga muito mais caro pela água do que as empresas. Não, gente, de forma alguma culpando quem tá certo e quem tá errado. Vamos pensar junto. Vamos pensar quanto que paga, quanto que gasta, como que funciona, capita, não capita, qual que é o mês que capita mais. Vamos entender essa questão para a gente poder viabilizar toda essa argumentação do CONDEMA, né? Em si, na questão pautada no assunto da água daqui de Campinas. Ótimo, obrigada. É isso. Obrigada, Letícia. Essa sua posição também é muito importante, a gente prestigia gente assim novinha, bem preparada já, e vai ser muito útil você estar conosco. Lembrando que o Conselho tem representação múltipla, e isso vai dar essa transversalidade nas nossas discussões. Cada um terá sua argumentação, e eu, como linguista que sou, acho que estou na função certa, porque eu vou ter que descartar aquilo que é força argumentativa falaciosa. Por exemplo, quando eu quero argumentar com mais veemência sobre algo, eu vou dizer que o outro está... Desculpem, eu vou fazer essa referência ao que vocês falaram, que o outro está mentindo, que não sei o que... Não, isso aí a gente vai descartar, porque é uma força inadequada de argumentação. A gente tem gente muito técnica aqui para trazer argumentos consistentes que estão muito acima daqueles argumentos emocionais, da quentura das discussões. É muito bom ter discussões quentes, sim, e a gente vai priorizar isso. Olha, chegamos às 11h01, e eu vou dizer para vocês que, da minha parte, como primeira reunião como presidente, eu estou me sentindo muito feliz, contemplada com a presença. Olha, nesse momento eu não sei se estão 18 ou 14, mas tem uma tantão de gente. Era uma reunião sem ata até, mas temos a gravação. Eu vou fazer esse exercício sim, vou ver quem mais conseguiria fazer isso comigo, vou assistir às gravações, vou anotar as posições, vou tentar fazer uma síntese disso, vou ter trabalho. Amoroso, você falou com certeza. Na verdade, eu assumi um cargo que vai me dar trabalho. Mas é bom para uma aposentada que tem, então, 2 trabalhos intensos. A guardinha, tem aqui um monte de e-mail que já me mandaram, mas hoje eu não fiz nada ainda para eles. E agora o CONDEMA. Eu me sinto honrada com o voto de todos e respeitando, claro, ótimo, perfeito, aqueles que estão conosco, mesmo não tendo sido os eleitos, né? Rodolfo deu contribuições interessantíssimas, Amoroso também, e a gente vai trabalhar assim. Vejam a riqueza que nós temos em Campinas. Nós não precisamos pagar custos altíssimos para ter a colaboração de todos. Então, se alguém gostaria de dizer mais alguma coisa, ou eu, só um instantinho, se alguém quiser, mas é rápido, 50 segundos. Posso concluir, então, somente agradecer e dizer que na segunda-feira contamos com vocês às 2h da tarde, às 14 horas da segunda-feira, dia 15. E lembrando ainda, se vocês puderem
façam alguma pressão no bom sentido mesmo, objetiva, clara, tranquila, com os vereadores que vocês conheçam, com o prefeito, se vocês tiverem formas de acesso, para que suspendam essas discussões na Câmara que vão interferir nas questões do meio ambiente, sem que esse grupo tão ativo tenha qualquer participação naquilo que está sendo proposto. Eu sei, por exemplo, que da parte da Secretaria do Verde, nós temos lá meninos técnicos, eu digo meninos porque eu fico sempre encantada de termos tantos jovens. A gente tem gente competente lá, mas, e eles se dedicaram a esses projetos. Entretanto, a gente precisa estar engajada com eles, com os projetos, e sabendo o que é o futuro do Condema, que está lá nesses projetos do prefeito, e a gente não sabe nem o que é, tá bom? Então, eu agradeço a todos, agradeço ao meu vice-presidente Plínio, conto com você sempre, e até segunda-feira. Bom fim de semana para todos, tá bom? Um abraço. Um abraço. Obrigado a todos, Helena. Um abraço virtual com muitos beijos, que virtuais eles não passam. Abraço, Marilena, abraço, Plínio, parabéns pela condução da dupla maravilhosa. Um abraço. Abraço para todos. Parabéns, Obrigada, Sérgio. Obrigada por participar. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns, Obrigada, Maria Cabral Vicente. Até segunda-feira. Obrigada, Jorge. Até logo.